fresca, muito suave, que é dourado, como Srimati Radha. So that means Krishna now appeared in this Kali Yuga in the form of Sachidananda and Gaura. Isso significa que agora Krishna aparece em Kali Yuga sob a forma de Satyanandana Gaura Hari. He relished the Radha, relished the Prema, Radha Prema. E ele saboreia Radha Prema. Because this is the highest prema. Very difficult to understand what is the Radha Prema, what is that thing. Porque este é o prema mais elevado, que é muito difícil de entender o que é Radha Prema. Because in this material world, actually no prema, no love. That is called lust. Porque nesse mundo material não tem prema, não tem amor. O que existe aqui é luxúria. Because Atmendra Prativancha Taribulikam, Krishnendra Prativancha Taribulikam. This is the definition about love and lust. Então, Maharaj acaba de citar a definição do que é amor e do que é luxúria. When living entities enjoying his own sense gratifications, that is called lust. Quando a entidade viva está desfrutando do prazer dos seus próprios sentidos, isso é luxúria. Or one who fulfills all the desires of Krishna's sense gratification, that is called love. Mas aquele que satisfaz todos os desejos de prazer dos sentidos que Krishna tem, isso se chama amor verdadeiro. So in this way, in Chaitanya Chaitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained, actual in this material world no love. We are saying love, but actually not pure love. Então, no Shri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explica que, na verdade, nesse mundo material, não existe amor de verdade. A gente pode dizer que é amor, mas não é amor de verdade. So love, this word, reserved in Kuru Vrindavan, in the heart of the Brajavasis, are among the Brajavasimati Radhika's love, the perfect and pure love. Então, amor, essa palavra amor, ela existe em Goloka Vrindavan, no coração dos Brajavasis, especialmente no coração de Srimati Radha. Maybe your question will come, so why in this material world we are saying love? I love my mother, love my wife, I love my husband, sons, daughter. Why are you using this word love? Talvez vocês perguntem então, por que nesse mundo material a gente diz que eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos? Por que a gente fala assim? Because in our Shastra, there are two kinds of words. One is called Vyavaharik and another is called Paramarthik. Porque nos nossos shastras se explica que há dois tipos de palavras. Uma chama-se Vyavaharik e a outra chama-se Paramarthik. Vyavaharik means material relationship and worldly behavior. That is called Vyavaharik. Vyavaharik significa relacionamento material, relacionamento mundano. And Paramarthik, that is called spiritual things that apply towards Krishna. E Paramarthik tem a ver com as coisas espirituais que se aplicam a Krishna. And there's calm and lust that is very, what's the right words? Right, very, it's called, right, you understand? R-U-D, right word. And very hard words. Então, Maharaj está dizendo que a luxúria é uma palavra muito áspera, muito dura. Yeah. Because everybody cannot tolerate this word of calm or lust. Porque nem todo mundo consegue tolerar a luxúria. Yeah? So far, do you understand? Nem todo mundo consegue tolerar a palavra luxúria. For this regard, according to our Vyavaharik and worldly behavior, so we are not using calm or lust. We are using also love, prema. Como quase ninguém consegue tolerar a palavra luxúria, é por isso que quando a gente se refere aos relacionamentos nesse mundo material, a gente não fala de kama, luxúria, a gente fala de amor. Because kam, this word has come from kam dhatu, the verbal root kam. Kam means
desires, many kinds of desires come. That is called vasana. É porque essa palavra kama, luxúria, vem de kama dhatu, uma raiz verbal que significa todos os desejos, vasana. Okay? So for this regard, we are, according our vyavaharic worldly behavior, we are not using our kam or lust. É por isso que, segundo o Vyavahari, o nosso comportamento, a gente não usa neste plano mundano a palavra luxúria. So we are using this word love. I love my mother, I love my parents, wife, husband, sons, different love. É por isso que a gente usa a palavra amor. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas. But in this word, love, actual material word, love means one sense relation in there. Mas nesse mundo, a palavra amor significa apenas prazer do sentido. Sometimes you cannot see yourself, but inside the love, there is your own sense relation, desires are there. Às vezes a gente não pode nem perceber, cada um de nós, a gente não consegue perceber, mas na verdade lá no fundo, tem esse desejo de prazer dos sentidos. So, Vishwanath Chakravarti Baladev Vidyabhushan Jiva Goswami in their commentary explain there are two kinds of words, Vyavaharic and Paramarthiki. Por isso, Srila Vishwanath Chakravarti e Baladev Vidyabhushan Prabhu explicam em seus comentários esses dois tipos de palavras, né? Vyavaharic e Paramarthiki. So, Vyavaharic you cannot use the lust or love, kam. You have to use this word, love or prema. Então, segundo o Vyavaharic, você não deve usar essa palavra kama, luxúria, mas sim a palavra amor. Paramarthik is spiritual, this love applies to Krishna. E Paramarthik, que tem a ver com tudo que é espiritual, essa palavra se aplica a Krishna. Because mundane people, they have no idea about spiritual things. Porque as pessoas mundanas não têm nenhuma ideia do que sejam as coisas espirituais. So mundane people also using the same word of spiritual word, love or prema. E é por isso que as pessoas mundanas usam a mesma palavra, amor ou prema. Do you understand? Mother Jashoda, she loves Krishna, or Krishna loves Mother Jashoda. Mãe Jashoda ama Krishna e Krishna ama Mãe Jashoda. And their relationship, what the relationship? Vatsalya, with Nanda Jashoda and Krishna. E há um relacionamento que é Vatsalya Bhava, que é o relacionamento de Mãe Jashoda e Nanda Baba com Krishna. And Mother Jashoda's mind always fixed with Krishna with parental mood. Vatsalya. Krishna is my son. E a mente de Mãe Jashoda está sempre fixa em Krishna com esse humor de Vatsalya Bhava, esse humor de mãe, o humor parental. So Prati Samsarga, Srila Jiva Goswami Pada, that is called Gard Sanskar. Gard means deep impressions in there. Então, Jiva Goswami Pada, no Priti Sandarbha, explica esse sentimento que em sânscrito é Gard Sanskar. Sanskar means impression. Ou seja, é uma impressão muito profunda. In this material also, or material deep impressions coming, my son. Da mesma forma, nesse mundo material, a gente tem essa impressão muito profunda quando a gente pensa assim, esse é meu filho. If I tell no, this is your not son, could you believe? Impossible. But how possible? I gave my birth, my son. I nourishment. How possible? Se eu falo para você, esse menino não é seu filho, você consegue acreditar? Não, porque você tem essa impressão profunda. Ele nasceu de mim, como é possível que ele não seja meu filho? Nowadays also what? How your son proof also? That's what DMC. Blood test, the same blood. So God Sanskar, my son. Então, Maharaj está falando de DNA, no teste de DNA, para provar que aquele filho tem o mesmo sangue que o pai e a mãe. Yes, good. If I 1,000 times I tell, no, this is not your son, this son belongs to Krishna. You cannot believe. Se eu falar para você, That's my son. That is called, this word is called God Sanskar, deep impression.
Então, se eu falar para você milhares de vezes, não, esse menino não é seu filho, você milhares de vezes também vai dizer, não, ele é meu filho. Porque essa impressão é profunda, chama-se Gara Samskara. In the same way, in Golok Vrindavan, Mother Jashoda, Nanda Jashoda, what a deep impression. Krishna is my son. Da mesmíssima maneira, a mãe de Yashoda em Vrindavana, ela tem essa Gara Samskara, essa impressão profunda, não, Krishna é meu filho. Uddhav, he came in Vrindavan. Quando Uddhava foi a Vrindavana. And then Nanda Maharaj, he is crying, shedding tears, weeping for Krishna. Because Krishna did for this regard, Nanda, Jashoda, they are feeling separation from Krishna. Então, quando o Uddhava chegou em Braj, Nanda Maharaj estava vertendo lágrimas, chorava, porque Krishna tinha partido de Vrindavana. Então, Nanda Maharaj e mãe de Yashoda estavam sentindo muita saudade de Krishna. Then Uddhav, he has vast of knowledge, all kinds of knowledge, Ved, Puran, Upanishad, then everything he has knowledge. E o Uddhava, ele tem muitíssimo conhecimento, ele sabe tudo sobre os Vedas, Puranas, Upanishads. So for this regard, Uddhav, he tried to explain Tattva Siddhanta to Nanda Maharaj. Hey Nanda Maharaj, Krishna is Bhagavan, he is not your son. E por isso, o Uddhava tentou explicar um pouco de Tattva Siddhanta para Nanda Maharaj. Ei, Nanda Maharaj, Nanda Baba, Krishna não é seu filho, ele é Swayam Bhagavan. Because Uddhava, he knows Tattva Siddhanta. Porque o Uddhava conhece muito bem o Tattva Siddhanta. Who is the mother and father of Bhagavan? Quem é a mãe e o pai de Bhagavan? Shastra saying, Krishna himself told. I am he, Bija Jonis. And all kinds of seeds and everything is also manifested from me. I am the Seed giving. Seed giving father. Seed giving father. Everything is I am. Então Krishna fala esse verso na Gita, né, que todas as sementes de tudo que se cria, de todas as formas de vida, vem dele. Por isso ele na Gita ele diz que ele é o pai que dá a semente. In this material world, consider what you are looking. Everything is what manifested from Krishna. Bhagavan. Tanto nesse mundo material como no mundo transcendental, tudo que você vê, todos que você vê, são manifestações de Krishna. Jatoba imani bhutani jeva jatani jivanti janti vigasa sata brahma. Upanishad also says, everything is manifested from Krishna. E a Upanishad também explica que tudo se manifesta de Krishna. Shastra, everything manifests from Krishna. Krishna is the origin, source of all kinds of ingredients coming from Krishna. Então tudo se manifesta de Krishna. Krishna é a origem de tudo, a fonte de tudo. And without Krishna, there are nothing. There are no existence. E sem Krishna nada existe, não há existência alguma. Paramatma resides everywhere. Paramatma está em toda parte. And which Paramatma? Krishna himself. E quem é Paramatma? O próprio Krishna. Gita Bhagavad everywhere explains this way. Krishna says, I am super soul. I reside everywhere. Na Gita, no Srimad Bhagavatam, em toda parte se explica, Krishna é a super-alma. Ele próprio diz, eu sou a super-alma que mora no coração de todos os seres vivos. Mattam paratara nannat kenchidasti dhananjaya. In Bhagavad Gita, Krishna says, Arjuna, no one so higher than me. Então na Gita, Krishna diz, Arjuna, ninguém é superior a mim. You are higher or your son is higher? You are higher or your son is higher? Who is great? Você é superior ou seu filho é superior? Oh, you. Son is small. Parents, they are great. Então, você como pai ou mãe, você é superior, porque o filho... Você como pai ou mãe é superior, porque o seu filho é pequeno. E você é grande. So in the same way, how possible and Krishna is your son? Da mesma maneira, como é possível isso de Krishna ser seu filho? It's impossible. According to the concept of the scripture, Shastra, Tattva, Darshan, he explained, Krishna is not your son. Krishna is Bhagavan, supreme personality of God.
Então, o Dava estava explicando assim, segundo o conceito perfeito das Escrituras, Tattva Siddhanta, como é possível? Krishna não é seu filho, ele é a suprema personalidade de Deus. And whole night, Uddhav, he recited thousand slokas from Ved, Puran, Upanishad, proof Krishna is saying Bhagavan, and who is the father and mother of Bhagavan. E Buda ficou a noite inteira recitando milhares e milhares de shlokas para provar que Krishna é Swayam Bhagavan e para provar quem é o pai e a mãe de Krishna. Our Buddha many things. Krishna is our mother, Krishna is father. Krishna is our all in all. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu, sakhascha, tameva devo, dravina tameva. Hey Govinda, hey Krishna, you are my mother, you are my father. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu, you are my friend. You are my all in all. And everything is from you also. Então, em tantas partes das Escrituras, se explica como Krishna é minha mãe, é meu pai, Krishna é meu tudo. Ó Govinda, ó Krishna, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu amigo, você é tudo para mim. Tameva mata cha pita tameva, tameva bandhuscha sakha tameva. Tameva vidya dravinam tameva, tameva sarvam mama deva devam. Tameva mata, hey Govinda, hey Krishna, you are my mother. Tameva pita, you are my father. Tameva bandhu sakhascha tameva, you are my friend. Then tameva vidya, you are my knowledge. Because all knowledge coming from Krishna, Govinda. Tameva vidya, dravinam tameva, all things coming from you also. They are coming from where? Govinda. Rain coming from where? Krishna. Everything is coming from Krishna. Krishna is management for us. So, tameva vidya, tameva sarvam mamadeva devam. You are my all in all. Sarvadeva, you are the goddess of the goddess. Sarvadeva. Então, o Maharaj está citando de novo esse lindíssimo verso da Upanishad, que diz: Tameva mata, Krishna, você é minha mãe, Tameva pita, Krishna, você é meu pai, Tameva bandhu, Krishna, você é meu amigo, Tameva vidya, Krishna, você é todo o meu conhecimento, porque Krishna é aquele que sabe tudo. E todo conhecimento vem de Krishna. Da onde vem o ar? O ar vem de Krishna. Da onde vem a chuva? A chuva vem de Krishna. Krishna nutre a todos nós. Por isso o verso conclui dizendo: Krishna, você é tudo para mim. E você também é Sarva Deva Devam. Você é o Deus dos deuses. Whole night Uddhav, he gave a long lecture. Maybe 6 hours he gave lecture and quoted many slokas, Ved, Puran, Upanishad. Krishna is Bhagavan and the supreme personality of Godhead. Então, a noite inteira ele deu uma palestra de pelo menos 6 horas, citando milhares e milhares de versos dos Vedas, Puranas, Upanishads, para mostrar que Krishna é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. But Nanda Maharaj, he don't believe how possible Krishna. Mas Nanda Maharaj não acreditou em nada daquilo. Como é possível que ele não seja meu filho? Then Uddhav finally told Nanda Maharaj, listen, it is true, Lord has no mother, no father. But Krishna's mercy, he accepts to you your sons. Então o Dava finalmente falou para Nanda Baba: Ó Nanda Baba, ouça, é verdade que Krishna não tem mãe, também não tem pai, mas pela misericórdia dele, Krishna aceita que você pense que ele é seu filho. So now you are very fortunate because you are thinking Krishna is my son, and Krishna also thinking, Nanda, Jasoda, they are my parents, mother and father.
Então, Nanda Baba, você é muito afortunado porque você está pensando assim que Krishna é seu filho, da mesma forma que Krishna está pensando que você, Nanda Baba e mãe de Yashoda são o pai e a mãe dele. Then Uddhav tried to explain in this material world. People, when parents they get sons, daughters, this is true, according to their previous karma. Então, o Uddhava continua explicando que nesse mundo material é verdade que os pais têm filhos e filhas segundo o seu próprio karma. Okay? You don't know your son will become devotee or demon. Você não sabe se seu filho vai se tornar um devoto ou um demônio. Or thief, stupid, nonsense. Ou um Or ladrão. sadhu. Você não sabe se ele vai virar um ladrão ou um sábio. Okay? You get sons and daughters just according to your previous karma. Você tem filhos e filhas segundo o seu karma de vidas passadas. Listen. But so Nanda Maharaj, I think, when Uddhav said, Nanda Maharaj, I think, in previous life, many lives you did good karma, yoga, tapasya, and hard austerities, charity, donation, for this regard. You got Krishna as like your son. Então, Uddhava continua falando assim, mas Nanda Maharaj, eu acho que em vidas anteriores você fez um karma muito bom, você praticou yoga, tapasya, rigorosas austeridades, e por isso nessa vida você conseguiu ter Krishna como seu filho. Krishna is Sutapa, they had austerities to Lord Vishnu. Then Lord Vishnu appeared to him, Krishna is Sutapa, what do you want? We want one son as like you. Então, Krishna e Sutapa, um casal, eles praticaram rigorosas austeridades para ter para ter um filho, para ter Vishnu como filho. Então, Vishnu finalmente apareceu diante deles e perguntou: "Ei, Krishna, e Sutapa, o que vocês querem?" E os dois responderam: nós queremos um filho que seja como Vishnu. Then Lord Vishnu told, "Hey, Krishna Sutapa, as like me, impossible, because I am unique and without second." Então, o Senhor Vishnu respondeu: ó Krishna, ó Sutapa, um filho como eu é impossível vocês terem, porque eu sou inigualável. But I am very pleased with your hard austerity. So, I will be your son every birth, and every birth I remind to you, I am your self-worshipful Istade Vishnu. Mas vocês praticaram muitas austeridades, então vocês merecem ter um filho. E aí assim, o que eu vou fazer? Eu vou nascer ao longo de 3 vidas como seu filho, mas em cada nascimento que eu nascer para vocês, eu vou sempre lembrar vocês de que eu sou Bhagavan. So that means, if you get son as like Lord, so do you have to perform hard studies, good karma, subha karma, and charity, donation, different kinds of. Otherwise, you will not get the perfect son. Impossible. Então isso significa que se você quiser ter um filho que seja como o Senhor, você ao longo de muitas vezes vai ter que praticar atividades auspiciosas, piedosas, praticar austeridades, porque caso contrário, você não vai conseguir um filho como o Senhor. So now coming in this way, whole night Uddhav tried to explain Krishna is Bhagavan, and just Krishna accepts to you as like his father, and you are thinking Krishna is my son. Assim, a noite inteira, Uddhava ficou tentando explicar para Nanda Baba como Krishna é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, mas ele aceita que o pai e a mãe pensem que ele é como o filho. So now you are being fortunate, because now Bhagavan, Krishna, he is your son, and your nourishment to him as like your son. Então ele continua dizendo, por isso você é muito afortunado, porque agora
Bhagavan é o seu filho e você cuida dele, você nutre, o nutre como um filho. You don't know Krishna is Bhagavan, but you nourishment to him as like your son. Você não sabe que Krishna é Bhagavan, mas você o nutre, o alimenta, cuida dele como um filho. As like crow, you know crow? Garça. Crow. At the Yeah, birds. road of the crow. Long legs. Crow, female, she lays the egg in the nest. Then she kukuba, she comes and throw the crow's egg, and she kukuba lays the egg in the nest of crow. Acho que é o corvo, né? É, a fêmea corvo, ela põe os ovos no ninho, mas aí aparece a fêmea do cuco, joga fora aqueles ovos e ocupa o ninho para colocar os seus ovos. Then she crow, she also hatching on the eggs, and after a few days, then small baby also birds are coming. Mas aí a fêmea do corvo, ela chega lá no ninho e começa a chocar aqueles ovos, e depois de alguns dias nascem os bebezinhos. Crow, she does not know, and that baby birds are belongs to cuckoo birds. She is thinking, this is mine because I laid the eggs in my nest. Ela não sabe que aqueles ovos, que aqueles filhotinhos são do cuco. A única coisa que ela sabe é que ela pôs os ovos ali naquele ninho. Then after 1 month, 2 months, because cuckoo birds and crow look like same color. E depois de 1 mês ou 2 meses, Maharaj está dizendo que os cucos têm a mesma cor dos filhos do corvo. So, she crows, she also nourishment that baby birds. E aí, por isso, a fêmea do corvo nutre, alimenta os bebezinhos. And she has these types of impressions. What impressions? This birth belongs to me. I gave birth, this baby. E a fêmea corvo, ela tem essa impressão profunda, não, esses passarinhos me pertencem, porque eu que coloquei os ovos de onde eles nasceram. If anybody tell, hey crow, this is not your birth, this is not your baby, this the baby belongs to cuckoo bird. Or she will not believe. No, I gave birth. Então se alguém chegar para a fêmea corvo e disser, ei fêmea corvo, esses passarinhos não são seus, eles são filhos do cuco, ela não vai acreditar, não, o que é isso? Eu que pus esses ovos, choquei e eles nasceram para mim. Because birds, they cannot also taste the blood. E além disso, não dá para fazer o DNA, o teste DNA dos passarinhos. Né? Yes. Não sabe como fazer. But after a few months, when the birds grew up, then cuckoo birds coming very close to the nest of the crow, and we, and oh, my mother is coming. Then see that all birds also flew away. Then crow is saying, oh, this is not my bird. E aí, depois de alguns meses, a mãe cuco se aproxima do ninho e ela faz assim. E aí os passarinhos, eles minha mãe chegou. Aí a mãe sai voando, todos eles saem voando atrás da mãe. E aí a mãe corvo ficou assim, mas será que eles não são meus filhos? Meus filhos? In the same way, Nanda Maharaj, Krishna not your son, not he is your son, he is Bhagavan. Just nourishment is right. Então, But you are very fortunate because you nourishment to Lord as like your son.
E aí o Buda está dando esse exemplo, né, para dizer que da mesma maneira, ele fala, oh Nanda Maharaj, Krishna não é seu filho, mas como você está cuidando dele, o alimentando e tudo mais, você é muito afortunado. Whole night, Uddhava, he tried to explain that Krishna is Bhagavan, the supreme personality of Godhead. Então, Uddhava passou a noite inteira tentando explicar para Nanda Baba que Krishna é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. And Krishna is not your son, he is Bhagavan. Krishna não é seu filho, ele é Bhagavan. But you are very fortunate because you nourishment to Lord as by your son. Mas você é muito afortunado porque você alimenta, cuida do seu filho como se ele fosse seu filho. Nanda Maharaj, listen. Then Nanda Maharaj told Uddhava, I heard in Mathura that you are very intelligent. Então Nanda Maharaj ouviu tudo aquilo, e aí ele falou assim, olhou para Buda e falou, Buda, quando eu estive em Mathura eu ouvi dizer que você é uma pessoa muito inteligente. And you are the disciple of Brihaspati, by the master of knowledge. E além disso você é discípulo de Brihaspati, que tem vastíssimo conhecimento. I think you did not properly worship the lotus feet of Guru. Eu acho que você não adorou os pés de lótus do seu Guru da maneira apropriada. Why? Because if you worship the lotus feet of Guru, then all the Siddhanta will manifest. Por quê? Porque se você adorasse direitinho os pés de lótus do seu Guru, todos os Tattva Siddhanta se manifestariam no seu coração. É isso que as escrituras dizem. Because Shastra Srimad Bhagavatam says, Guru Susudha Bhakta Sarva Labhanu Nacho. One who direct serves to Guru, or indirect serves to Guru. All the Siddhanta automatically manifest in Jhana. Srimad Bhagavatam Maharaj cita o verso que diz que aquele que serve diretamente ao seu Guru, o resultado é que todo o Tattva Siddhanta se manifesta no coração dele. These are two. Shastra says, Guru Susudha Bhakta Sarva Labhanu Nacho. Sangena Sadhana Sarva Aradhana. If you serve Gurudev, or direct or indirect, anyhow, what that means? Bhakti spiritual. Bani Seva or Bhakti Seva. Anyhow, you serve Guru, must be all Krishna manifestation. And if you, without duplicity, hypocrisy, serve Guru, all Tatashita automatically manifestation. Então, não é verdade? Se o Shastra está dizendo, se você servir seu Gurudeva, seja direto ou indiretamente, você serve as instruções do seu Gurudeva, ou serve o corpo do seu Gurudeva, o Srimad Bhagavatam diz, de qualquer que seja a maneira, se você fizer esse serviço sem duplicidade e sem hipocrisia, todo o Tattva Siddhanta vai se manifestar no seu coração. Try to understand, many times we say there are two kinds of Guru Seva. One is called Vapu Seva, another is called Bani Seva. O Maharaj sempre nos explica esses dois tipos de Guru Seva, Vapu Seva e Bani Seva. But both Seva service was very important. You cannot neglect others. But you have to, what is called, Sarva means simple, and give up duplicity and hypocrisy. Então, esses sevas são muito importantes, você não pode negligenciar nenhum deles, mas você deve prestar esse seva com simplicidade, sem nenhuma duplicidade. Service means is what? That is called ahituki, with cause, without cause, ahituki. Então, serviço quer dizer serviço praticado ahituki, sem causa, sem motivação. If you think I serve Gurudev, then after Gurudev, all property I will get. This type of service that is called Hetu Seva, with cause. Paramartha you will not get, material things you will get. Então, se você servir a Gurudeva, pensando assim, eu vou servir a Gurudeva e depois que ele partir desse mundo, eu vou pegar toda a propriedade dele, então isso não é ahituki, isso é Hetu Seva. Você está servindo, querendo alguma coisa em troca, e isso não é paramática, isso não é espiritual. Or you think, if I stay with Gurudev, then everybody will give me
La Puja, Pratishtha, name, fame, and with my Gurudev, big picture will come. Oh, he serves Gurudev. He is great devotee. Many kinds of your this type of desire will come. Then you cannot receive perfect Guru. Ou então, se você pensar assim, eu vou ficar sempre perto de Gurudeva, e aí todos vão me dar Lava, Puja, Pratishta, vão me dar nome, fama, reputação, e vão pensar assim, olha como ele é grandioso, está sempre servindo o seu Gurudeva. Então, assim, se o discípulo alimentar essa mentalidade, se ele tiver esse tipo de desejo, ele não vai poder... He cannot receive Guru's spiritual mercy. Ele não vai poder receber a misericórdia especial. Espiritual. Many people they are servicing Guru. So I am Guru's best servant. After Gurudev departure, everybody gives me La Puja, Pratishtha, and Guru's all property I will get. Não é verdade? Muitos estão pensando assim, eu sou o melhor servo de Gurudeva, e depois que todos estão me dando nome, reputação, reconhecimento, e depois que ele partir desse mundo eu vou conseguir toda a propriedade dele. One of the things I serve Gurudev in my life, don't want any material things. Just I want to receive Guru's mercy. That service is called perfect service. Mas aquele que pensar assim, eu estou servindo meu Gurudeva, mas eu não quero nenhuma coisa material. Então esse discípulo, esse servo, esse vai receber Guru Kripa, a misericórdia do seu Gurudeva. Assim como o seva de Rupa Goswami para Mahaprabhu. Rupa Goswami, he did not cook for Mahaprabhu. Yeah, we never heard Rupa Goswami washed the cloth of Chaitanya Mahaprabhu. But he perfect served Chaitanya Mahaprabhu. So what Narottam Das Thakur explained, Sri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Janam Rupare Saham Rupa Kadamajjam Dadati. Então, Srila Rupa Goswami, você não ouve falar que Srila Rupa Goswami cozinhou para Mahaprabhu ou lavou as roupas de Mahaprabhu, mas ele praticou seva perfeito para Mahaprabhu, como Srila Narottama Das Thakur fala nessa oração que Maharaj Sri Chaitanya mandou. Another hand, also you can say Madhavendra Puripada, disciple Ishwar Puripada. Por outro lado, a gente também tem o exemplo do discípulo de Madhavendra Puripada chamado Ishwara Puripada. Ishwara Puripada is served Madhavendra Puripada with his physical. Ishwara Puripada serviu fisicamente ao seu Gurudeva. Wash his cloth, cook for him, everything. And Madhavendra Puripada, all his treasure of heart, everything through Ishwara. Então, Ishwara Puripada cozinhava para ele, lavava sua roupa e assim por diante. E por isso Madhavendra Puripada deu todo o tesouro do seu coração para Ishwara Puripada. Yeah. So that means Bhakti Seva, Bani Seva, if you, without duplicity, hypocrisy, serve, automatically everything is your Krishna Bhakti, Krishna Prem manifesting. Isso quer dizer que se você presta Vaku Seva ou Vani Seva, sem duplicidade, sem hipocrisia, automaticamente Krishna Prema vai se manifestar no seu coração. Understand? Ishwar Puripada is served to Madhavendra Puripada, what Seva? Chaitanya, Rupa Goswami Pad is served to Mahaprabhu, what Seva? Both Seva is very important. But need is what? Give up duplicity and hypocrisy. If you give up duplicity and hypocrisy, that is called chal and kapat. Then automatically Guru Kripa manifestation. Então, Ishwara Puripada serviu a seu Gurudeva fazendo Vaku Seva. E Rupa Goswami Pad serviu a Mahaprabhu fazendo Vani Seva. Os dois são igualmente importantes, mas é preciso que esses sevas sejam praticados sem duplicidade e hipocrisia.
Porque se você abandonar duplicidade e hipocrisia, automaticamente Guru Kripa vai se manifestar para você. So in the same way, Nanda Maharaj is saying, Uddhav, did you serve your Gurudev properly or not? Da mesma maneira, Nanda Maharaj está falando para Uddhava, será que você serviu o seu Gurudeva direitinho ou não? Then Uddhav told, yes, I served my Gurudev with Bhapu Seva and Pani Seva, both. E aí Uddhava respondeu, sim, eu servi meu Gurudeva, Vapu Seva e Vani Seva, tudo. Then Nanda Maharaj told Uddhav, I think, you serve your Gurudev, this is true, but not properly, something there, which called defects. Some defects in that. Your service is not perfect, some defects. E aí Nanda Maharaj olhou para Uddhava e falou assim, tudo bem, você serviu o seu Gurudeva, mas eu acho que você cometeu algum erro, teve algum defeito no seu serviço ao seu Gurudeva. Then Uddhav told Nanda Maharaj, why you saying this thing? I serve my Gurudev with my body, my speech, and the principal Kaya Manavakush. So I learned all Shastra, knowledge has come. E aí Uddhava falou assim, Nanda Maharaj, mas por que você está falando isso de mim? Se eu servia meu Gurudeva com corpo, mente, palavras, tudo. Nanda Maharaj told Uddhav, I don't believe. You properly serve your Gurudev, I don't believe. Nanda Maharaj olhou para ele, Uddhava, eu não acredito que você tenha servido o seu Gurudeva da maneira apropriada. You serve your Gurudev, I believe, but not properly. Some also defects in there. Eu acredito que você serviu o seu Gurudeva, mas da maneira correta, eu acho que não. For this regard, you can't understand your Gurudev's and words instruction. Por esse motivo, você não conseguiu compreender as palavras de instrução do seu Gurudeva. Then Uddhav told, Nanda Maharaj, why are you saying this? What is my fault? I did not understand Gurudev's every word. E aí Uddhava, cada vez mais surpreso, falou assim, Nanda Maharaj, por que você está falando isso? Qual foi o defeito do meu seva? Me explica. Hey Uddhav, listen. Whole night you told me that Krishna is Bhagavan. Aí Nanda Baba falou assim, Uddhava, ouça, você passou a noite inteira me dizendo que Krishna é Bhagavan. That means he quoted 1,000 slokas. According to your Guru Mercy, you recited 1,000 slokas and tried to explain Krishna is Bhagavan. O que significa que você, ao citar esses milhares de versos, segundo a misericórdia que recebeu do seu Gurudeva, você citou esses milhares de versos para provar que Krishna é Bhagavan. And another thing, you told me, I am very fortunate because I got my son who is Bhagavan. E além disso, você disse que eu sou muito afortunado porque Bhagavan nasceu para mim como um filho. Well, I think you are completely bogus. Eu acho que você não está com nada, você não tem nenhum conhecimento. Why not? I gave the evidence from the Shastra, Ved, Purana, Upanishad, every slokas. Which slokas? Not Krishna is not Bhagavan. E aí o Uddhava falou assim, mas por que não? Se eu apresentei a evidência dos Vedas, Puranas, Upanishads, me diga um shloka nos textos sagrados que não diga que Krishna é Bhagavan. Then Nanda Maharaj told, hey Uddhav, I believe one Bhagavan, one God. E Nanda Maharaj respondeu, ei Uddhava, eu acredito que existe um Deus, um Bhagavan. He is Narayan. He is Bhagavan. Ele é Narayana. Yeah? Narayana é Bhagavan. You know Narayan? For arms, Narayan. With the Vaikuntha Adipati. Narayan Bhagavan. Narayana, que tem Vaikuntha Adipati, tem os 4 braços. And now that Narayan manifests in my house in the form of Salagram Sila. E agora, aquele mesmo Narayana se manifestou em minha casa como Shalagram Shila. Yeah, you know, Salagram Sila. Bhagavan Narayan Salagram Sila. He is now in my house. Né? Porque Shalagram Shila é o próprio Shiva Bhagavan que se manifesta. Ele se manifestou na minha casa. Uddhav, tell to me, what is the qualifications of Bhagavan? How will you know he is Bhagavan? Uddhava, me diga então quais são as qualidades de Bhagavan. Como é que você sabe se ele é Bhagavan? Hey Uddhav, listen, who is Bhagavan?
he has no 18 faults. He's called Bhagavan. He has no 18th faults, those. Então ele fala assim, Bhagavan não tem 18 defeitos, 18 falhas. Shastra giving evidence. Which Bhagavan, he has no 18th faults. In free form, the 18th faults. Então Shastra dá evidência de que aquele que é Bhagavan não apresenta nenhuma dessas 18 falhas. Uddhav, did you learn these slokas from your Guru? Brihaspati? Você aprendeu esse shloka com o seu Guru Brihaspati? Uddhav told yes. I know all slokas and learned slokas from my Gurudev, Brihaspati. E Uddhava respondeu, sim, eu aprendi esse shloka com meu Gurudeva Brihaspati. Nanda Maharaj told Uddhav, recite these slokas. Which Bhagavan, he has no 18th faults. Então Uddhava, recite esse verso, porque aquele que é Bhagavan, ele não tem nenhuma dessas 18 falhas. Bhagavan, he has no lust. Bhagavan não tem luxúria. Bhagavan, he never tells a lie. Bhagavan nunca fala uma mentira. He always speaks the truth. Sattva. Ele é sempre fixo na verdade. Shastra says, Sattasya Jani. All the truths coming from me, Krishna. Ele diz, Krishna diz, Narayana diz, que toda a verdade vem de mim. In this way, when Uddhava recited these verbs, 18 faults, no faults in the Bhagavan, then Nanda Maharaj told Uddhava, tell to me. How possible my son is Bhagavan? You apply to me. Então, Uddhava citou esse verso com as 18 falhas que Bhagavan não tem, e Nanda Maharaj falou assim, Uddhava, me diz, como é possível que você possa dizer que Krishna seja Bhagavan? From his birth, my son Krishna always he tells a lie. Desde que ele nasceu, esse menino está sempre mentindo. Narayana is Bhagavan, we believe. Narayana, he does not tell lie. Narayana é Bhagavan, eu acredito nisso, porque Narayana nunca fala uma mentira. But how possible my son is Bhagavan Narayana? Tell to me. Mas como é que é possível Every second, every step, he tells a lie. Como é possível que esse menino, meu filho, seja Bhagavan, se a cada minuto ele estava falando uma mentira? Nanda Maharaj told Uddhava, when Krishna very small baby, just start to walk, small baby, holding the wall and start to walk. Aí Nanda Maharaj continuou falando para Uddhava, quando o meu Krishna era bem pequenininho, que ele começou a andar, se apoiando na parede. Once Mother Jashoda, she also chant the Jugat and manifested the butter, fresh butter, and keep one room. Então, naquela época, a mãe de Jashoda fez a batedura do iogurte para fazer manteiga e a guardou numa despensa na casa. Then Krishna just hold the wall, baby, wall. Sometimes also what is called? Crawling. Crawling. And very gentle. He also taking the butter from the pot. Então, Krishna, pequenininho daquele jeito, às vezes engatinhando, às vezes se apoiando na parede, ele foi até o pote de iogurte e com todo cuidado ele foi e colocou a mão na manteiga de fogo. Then Baladeva Prabhu also small. He looked what Krishna is doing. Baladeva também era pequenininho, ele ficou olhando assim, o que Krishna está fazendo? Then Baladeva Prabhu called Mother Jashoda. Your son what is doing? Aí Baladeva Prabhu chamou a mãe de Jashoda, mãe, veja o que seu filho está fazendo. Then Mother Jashoda, she was looking from the window. What my baby Krishna, what is doing? Então, mãe de Jashoda ficou olhando pela fresta de uma janela, olha o que meu bebezinho Krishna está fazendo. Krishna, he does not know. Mother Jashoda is looking as like what camera? Hidden camera. Krishna does not know. The camera is there. Mother Jashoda is looking. Krishna, he does not know. Krishna não sabia que tinha uma câmera indiscreta, uma pegadinha, né? Que a mãe de Jashoda estava de trás da janela, olhando pela frestinha e vendo tudo que Krishna estava fazendo. Krishna is thinking, nobody inside my room. And completely dark room.
Krishna estava pensando, não tem ninguém aqui nesse cômodo, e o lugar onde estava a manteiga estava completamente escuro. But Krishna's complexion is like blue gems in Ujjal. So automatically that room illuminated. Mas a tez de Krishna é assim, é de um azul brilhante como a joia Ujjwala Mani, e por isso aquele ambiente inteiro ficou iluminado. Yeah? Because Krishna's effulgence illuminated the whole room. Porque a refulgência do corpo de Krishna iluminou o quarto inteiro. Krishna Nilajini Krishna Rupa Kani Heriya Kadambamuli. When Krishna's complexion depicted the beauty of blue gems. Então esse verso diz que a tez de Krishna derrota a beleza da joia azul. So now Krishna taking the butter and start to eat. Então Krishna pegou a manteiga e começou a comer. Then Krishna saw his own reflection in the pillar. E nesse mesmo momento Krishna viu o seu reflexo na pilastra. Then Krishna thinking, this boy is looking to me. E aí Krishna pensou assim, esse menino está olhando para mim. Oh, maybe he will be also to complain to Mother Yashoda, I am stealing butter. Talvez ele vá se queixar com a mãe de Yashoda que eu estou roubando manteiga. So Krishna told his own reflection, oh, my friend, don't tell me. Ele olhou para seu próprio reflexo assim, meu amiguinho, não fale nada para a mamãe, tá bom? I am giving to you. Eu vou te dar um pouquinho de manteiga também, tá bom? I am giving some rebuke to you. Rebuke means, something what is called. Rebuke. Rebuke means give some bribe. Right. Eu vou te dar um suborno. Fica tranquilo que eu te dou um suborno. I am thief, so I am stealing, so I am giving some bribes to you. So don't tell. Eu sou um ladrão, estou roubando, então vou te dar um pouco do roubo como suborno para você não contar para ninguém. Then in this way Krishna is feeding the butter to his own reflection. E assim Krishna começou a dar manteiga para o seu próprio reflexo. In the meantime, Mother Yashoda seen this Mother Yashoda, Krishna just turned his face, or Mother Yashoda behind him. Então, de repente, Krishna virou assim para trás e ele viu a mãe de Yashoda bem atrás de mim. Then Krishna cried, oh my God. E aí Krishna ficou assim com medo, minha mãe chegou. Then Mother Yashoda told, my Gopal, what are you doing here? Aí a mãe de Yashoda perguntou para ele assim, meu Gopal, o que você está fazendo aí? Then Krishna told, Mom, I did not steal butter. Aí Krishna falou assim, mãe, eu não roubei manteiga nenhuma. I did not ask you are stealing butter or not. What are you doing? Eu não te perguntei se você está roubando manteiga ou não, só perguntei o que você está fazendo. Then Krishna told, Mom, my friend, he stole butter. Aí Krishna falou para a mãe, o meu amiguinho, foi ele que roubou a manteiga. My friend, on the pillar. Olha lá meu amigo que está lá na pilastra, ele que roubou a manteiga, está todo lambuzado. And I told, oh, he was stealing butter, I told my mother. E eu falei para ele, você está roubando manteiga, eu vou contar para minha mãe. Then my friend told, no, don't tell to my your mother. E meu amigo me disse, não faça isso, não conte nada para minha mãe. So he's giving me for the price. E ele, inclusive, me deu um suborno, ele me pagou, me deu um monte de manteiga só para não contar para você. You know, Krishna, I told Krishna, take butter, so butter is a little bit also I give. And very quick Krishna is this, then butter is coming this way. E Krishna porque ele tinha comido manteiga, então estava com um bigodinho de manteiga assim, aí ele fez assim e a manteiga se espalhou toda assim. Then Krishna, Mama, I don't want to take the bribes. But my friend, what he told, no, I am thief. I stole butter. So don't tell me, you take this. So he by force also feed to me the butter. So butter is coming. E ele falou assim, mãe, na verdade eu não queria nada de manteiga.
Mas o meu amigo, a força, ele me fez provar da manteiga, que ele disse, eu sou um ladrão, eu quero te dar esse suborno para você não contar nada para minha mãe. Tell to me, from the born of my son, he tells a lie. So how possible is Bhagavan? Então, Nanda Maharaj está falando com Uddhava e diz, desde que ele nasceu, esse menino está falando mentira, como é possível que ele seja Bhagavan? You say my son Krishna is Bhagavan, but what is the qualification in your Shastra? You tell to me in your Shastra. That is the evidence. The Bhagavan, he tells a lie, he steals. There are no evidence. Você está dizendo que meu filho é Bhagavan, mas qual é a evidência, qual é a prova que o Shastra dá disso? Se ele rouba, se ele mente. Uddhava, completely silent, cannot give any answer to his Nanda Maharaj. Então, o Uddhava ficou completamente calado, não conseguiu responder nada para Nanda Maharaj. Uddhava thinking, how possible I prove Krishna is Bhagavan? O Uddhava pensou assim, como é que eu vou fazer para provar que Krishna é Bhagavan? Then Nanda Maharaj told Uddhava, listen, and the things you told me, I am very fortunate because I got my son, who is Bhagavan. E Nanda Maharaj continuou falando para o Uddhava, tem outra coisa que você me disse que eu sou muito afortunado porque eu consegui ter Bhagavan como meu filho. But Uddhava, you are completely foolish. Mas Uddhava, você é completamente tolo. You got any very valuable jewels. Then you lost. And oh, you got the valuable jewels. Jewels, you are very fortunate. That means is what? Stupid nonsense. Because you say, I lost the valuable things that I got, but I lost. So how possible I am fortunate? Então o Uddhava falou, Nanda Maharaj continuou falando para o Uddhava, falando assim, como é que você pode dizer que eu sou afortunado se eu consegui essa joia tão valiosa e a perdi? Se eu perdi essa joia tão valiosa, como é que você fica dizendo que eu sou afortunado? In the same way, we never believe Krishna is Bhagavan. Now you try to explain, my son Krishna is Bhagavan. But Bhagavan is not in my house. Now Bhagavan left to us. So how possible to say, I am fortunate? É por essas coisas que a gente nunca acredita que nosso filho seja Bhagavan. Inclusive agora, o Bhagavan não está na nossa casa. Ele nos deixou. Então, como é possível que você... por que você fica falando, se ele nos deixou, por que você fica falando que nós somos afortunados? Your son is Bhagavan, but your son left you. So how possible to say you are very fortunate? Do you understand? Seu filho é Bhagavan, mas seu filho te abandonou. Como é possível, então, que seu filho seja Bhagavan? Okay. Now Krishna is not with me. So how possible you told I am very fortunate? Agora Krishna não está comigo. Por que então, como é possível que você fale essa coisa que eu sou muito afortunado? I got Bhagavan and I lose. So how possible I am fortunate? Tell me. Eu ganhei Bhagavan e perdi Bhagavan. Então, como é possível que eu seja afortunado? Then Nanda Maharaj was crying and saying tears whole night weeping. Então Nanda Maharaj chorava a noite inteira. Then Uddhava told, hey Nanda Maharaj, you must stay in one room and always were absorbed with sun. So we have to go out of your house and walk on the bank of the river Jumna. Your mind will be very fresh. Aí o Uddhava olhou para ele e falou assim, Nanda Maharaj, você está sempre absorto, pensando no seu filho. Mas o que você deve fazer? Você deve sair de casa e dar uma caminhada à margem da Jamuna, que assim a sua mente vai ficar fresca, tranquila. Then Nanda Maharaj told Uddhava, you have no experience, any kinds of parental need. E Nanda Maharaj falou assim, Uddhava, você não tem experiência nenhuma de nenhum tipo de humor de pai e mãe. Because you are a brahmachari. They have no idea about the heart of parents. Porque você é um brahmachari, e os brahmacharis não fazem ideia do que acontece no coração dos pais. Sannyasi brahmachari, they have no experience.
about their household life, their parents, wives. They have no experience. O sannyasi e o brahmachari não tem nenhuma experiência do que é ser pai, mãe, ter vida familiar. Yet we are. Não é verdade? And those who are mystic brahmachari and sannyasi, they have no experience. Their household life, their love and affection. They have no. Então aquele que é nastika brahmachari, o sannyasi, ele não tem nenhuma experiência do que seja a vida familiar. Yeah? How much you love and affection, how to nourishment you son? I have no knowledge. Mas está falando assim, quanto você tem de amor e afeição pelos seus filhos e filhas, ele não tem nenhuma experiência disso. So Nanda Maharaj told Uddhav, you are brahmachari, mystic brahmachari. So you have no idea. What kinds of mamata, love and affection? And with the sons and parents, you have no knowledge. Então Nanda Maharaj falou para Uddhava, Uddhava, você é um nastika brahmachari, você não faz ideia do que seja o mamata, o amor e a afeição, o sentido de posse que os pais têm pelos filhos. Nanda Maharaj told Uddhav, only you know the knowledge of the scripture Shastra Gyan, but you have no experience. Então ele concluiu dizendo, Uddhava, a única coisa que você sabe é o conhecimento da escritura, mas experiência mesmo você não tem nenhuma. If I would go to the bank of Jogna, I feel more and more separation from my son Krishna. Uddhava, na verdade, se eu fosse para a margem da Jamuna, eu ia sentir mais saudade ainda do meu filho. In Vrindavan, every single of the trees, under the trees, Krishna's footprints are there. Em Vrindavana, debaixo de cada árvore, você encontra as pegadas dos pés de lótus de Krishna. Yeah? And all the trees of Vrindavan, the evidence of Krishna Lila. E cada árvore de Vrindavana é a evidência de Krishna Lila. Isso é verdade. Here is not the foot dust of Vrindavan. Everywhere Krishna's foot dust. Krishna, he walked in Vrindavan. Onde você não encontra a poeira dos pés de lótus de Krishna em Vrindavana, na verdade, está em toda parte. If you go outside my room, everywhere. Se eu sair da minha casa, Nanda Baba continua falando, em toda parte, I see Krishna's small footprints are eu vou ver as pegadinhas dos pés de lótus de Krishna em toda parte. there. Still now Krishna's footprints under the tree. Under the tree, Krishna's footprints are there. Ainda hoje, as pegadas dos pés de lótus de Krishna estão debaixo de cada árvore, onde quer que você vá em Vrindavana. There will be sign, flags, Raj Bhadra, 19 symbols in the footprints of Krishna. E nessas pegadas dos pés de lótus de Krishna, você pode ver os 19 símbolos que estão na sola dos pés de lótus de Krishna. And when I will go there, and automatically Krishna's all lila manifest. I cannot survive myself. E Nanda Baba continua, e quando eu vou nesses lugares, automaticamente os passatempos de Krishna se manifestam no meu coração. If I go on the bank of Jogna, still Krishna's footprints on the bank of Jogna. E se eu for para a margem da Jamuna, da mesma forma, as pegadas dos pés de lótus de Krishna estão por toda parte. Okay? So how will survive myself? You are saying if you go outside the room, maybe my mind will change. Divert my mind, but impossible. Because everywhere Krishna's footprints. Como é que eu vou fazer para sobreviver? Continua Nanda Baba. Porque você diz para eu sair daqui, mas pensando que se eu sair daqui, a minha mente vai mudar, vai se desviar. Mas como é possível a minha mente se desviar? Porque toda parte que eu vou, eu vejo as pegadas de Krishna e a lila de Krishna se manifesta no meu coração. Or in my Kodiyars, Krishna's also small clothes and fruit and everything. When remember, when I look, in my heart melted. Da mesma forma, quando eu saio no pátio da minha casa, o que eu vejo? Vejo a roupinha de Krishna, a flauta. Para onde quer que eu olhe, eu me lembro dos passatempos de Krishna. Mother, she gives the birth to the baby, she knows. And
her love and affection with son. Who can explain her love and affection with son? A mãe que dá à luz a um bebê, ela sabe, ela conhece o amor e a afeição que ela tem pelo seu filho, mas quem pode explicar esse amor e afeição? Because this Vatsalya Bhava eternal transcendent. Porque esse Vatsalya Bhava, esse sentimento de pai e mãe por Krishna, é eterno e transcendental. This material world also, material parental modes also, very powerful. You cannot forget the love and affection of your son. Nesse mundo material também existe esse sentimento de pai e mãe, que é muito poderoso, e por isso, se você é pai e mãe, você não consegue se esquecer dos seus filhos. Sometimes it's a joke. You using the ex words, my ex-husband, ex-wife, ex-girlfriend, ex-boyfriend. But could we use my ex-son? Impossible. Às vezes Maharaj faz essa piada. Você costuma falar assim, minha ex-namorada, meu ex-marido, minha ex-sogra, mas você seria capaz de falar minha ex-filha, meu ex-filho? You cannot use this word, my ex-son. This is not used. Son is son, that's simple. You can use, oh, she was my ex-husband or ex-wife, you can use. Ex-girlfriend, ex-boyfriend. But that means is now we are separate, no relationship. Using this word. But how to say my ex-sons or ex-daughter? We cannot use. That relation until life is in this body. Você não consegue usar essa expressão ex-filho ou ex-filha. É simples assim. Claro que você pode dizer minha ex-esposa, meu ex-marido e assim por diante. Mas como é que você vai conseguir dizer meu ex-filho? Ninguém vai conseguir falar essa expressão. You cannot forget the love and affection of your sons and daughters. You can forget your husband's love and affection of husband, boyfriend, everything can forget. But you cannot forget the love and affection of your sons. Você não consegue se esquecer do amor e afeição dos seus filhos e filhas. Você pode se esquecer do marido, da esposa, da namorada, mas dos filhos e das filhas, nunca. Therefore, in this material world, just I explain the material love, how it's powerful and strong impressions in your heart with your sons and daughters. Então, Maharaj está explicando que mesmo nesse mundo material, como é poderosa essa impressão que o pai e a mãe têm de amor e afeição pelos seus filhos. So in the same way, Nanda Maharaj told Uddhav, you have no idea, because you are the children of child. So how possible to know what kinds of love and affection with my son Krishna? Da mesma maneira, Nanda Maharaj falou para Uddhava, você não faz ideia do que seja isso, de como é poderoso o amor e a afeição que o pai e a mãe têm pelo filho, porque você é um nascido brahmachari. A whole night Nanda Maharaj weeping in the sitting chairs. Then Uddhava thinking how possible to pacify to Nanda Maharaj. Então, a noite inteira, Nanda Baba ficou chorando, vertendo lágrimas, e Uddhava ficou pensando, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para apaziguar Nanda Maharaj? Because all our Shastras saying, Krishna is Bhagavan. You have to cry for Bhagavan. Porque todos os nossos Shastras dizem que Krishna é Bhagavan, e que você tem que chorar por Bhagavan. Because Bhagavan is eternal and transcendental. Porque Bhagavan, You have to cry for Bhagavan. como Bhagavan é eterno e transcendental, você tem que chorar por ele. And now Nanda Maharaj unknowingly, he got Bhagavan, Krishna, and he is crying for Krishna. You have to cry. Is it true? E agora, Nanda Maharaj, sem saber que Krishna é Bhagavan, ele chora por Krishna, mas você tem que chorar por Bhagavan. Who will cry for Bhagavan? Quem que vai chorar por Bhagavan? Crying in school means Gaudiya Mission will cry in school. How to give training to cry for Krishna. A missão Gaudiya é a escola do choro, é a escola que treina os devotos a chorar por Krishna. And now Nanda Maharaj is crying for Krishna. So how possible to say, Uddhava is thinking, how possible to say Nanda Maharaj don't cry for Krishna? Então agora Nanda Maharaj está chorando por Krishna. Como é possível
que Uddhava fale para Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, não chore assim por Krishna. One person is crying for Krishna, then we have to cry for Krishna. Então, se alguém está chorando para Krishna, isso é maravilhoso. Todo mundo tem que chorar por Krishna. Mahaprabhu told, Krishna bali kanda mago sab dukha boli jaye. Oh mother, only you cry for Krishna, then all your distress and Krishna will disappear. Cry for Krishna. Mahaprabhu disse para sua mãe: mãe, sempre chore por Krishna, que assim todas as aflições, todos os seus sofrimentos do coração vão ser eliminados. Shastra says, cry for Krishna. But in this matter, who will cry for Krishna? Não é verdade? O Shastra diz para a gente chorar por Krishna, mas nesse mundo material, quem chora por Krishna? One day I told this story of the what is called Kailas. Give up your attachment with your family, wife, children. But how to cry for Krishna? Maharaj contou há poucos dias aquela história do Kailas, ele senhorzinho, que Narada Muni falava para ele abandonar o apego aos filhos, né? Mas assim, da mesma maneira, nesse mundo, quem está chorando por Krishna? But you have to cry for Krishna. Krishna is your wealth and everything. Mas você tem que chorar por Krishna, porque Krishna é sua riqueza, é tudo para você. Nanda Maharaj is saying this. Hey, Uddhav, you think how possible I will say Nanda Maharaj don't cry for Krishna? Impossible. Então, depois de ouvir Nanda Maharaj falar assim, Uddhava ficou pensando assim: como é possível que eu vá falar para ele parar de chorar por Krishna? É impossível. Another thing, how possible I will say Nanda Maharaj will also more and more cry for Krishna? Then how do I survive to him? E aí também ele ficou num grande enigma, porque ele pensou assim: por outro lado, como é possível que eu chegue para Nanda Maharaj e fale assim: sim, chore mais e mais e mais por Krishna, porque senão, se ele chorar tanto assim, ele não vai sobreviver. Then Uddhava think a big challenge is come. How to survive? Because Krishna is saying to me, Gacchaddam prajesama pratimam pratibhava mad vionam opi gopinam mat sandeshagai vimorcha. Krishna tells Uddhava, you go to Braj and pacify my parents, Nanda Yashoda, because they are feeling separation from. So how will you pacify them? If I tell Nanda Maharaj, cry for Krishna, so their separation will survive? Impossible. And if I say, Nanda Maharaj, don't cry for Krishna, then all Shastra also, choke my throat. Because I cannot say, you don't cry for Krishna. Understand? Então, Uddhava naquela situação ele pensou assim: uau, que grande calamidade, o que eu faço agora? Como é que ele vai sobreviver? Porque Krishna me mandou aqui, Krishna falou para mim: Uddhava, vá para Braja e apazigua meu pai e minha mãe, porque estão sentindo muita saudade de mim. Mas como eu vou fazer para apaziguá-los? Se eu disser para Nanda Baba, sim, chore, porque você está sentindo saudade de Krishna, como é que ele vai sobreviver? Não será possível. Mas se eu disser para ele, não chore, o Shastra vai me castigar, porque o Shastra diz para eu chorar para Krishna. Now the mission completely failed. Uddhava cannot give the pacify to Nanda Maharaj. Então, Uddhava fracassou completamente porque ele não conseguiu apaziguar Nanda Maharaj. Because Krishna sent to Uddhava in Braj how to learn the highest praying from the college of the Gopis. But in the admission test, he failed. É porque, na verdade, Krishna tinha enviado Uddhava para Vrindavan para ele aprender sobre o mais elevado prema das gopis. Mas ele chegou lá e não conseguiu nem passar no vestibular da escola das gopis. Because Krishna is thinking, I am Dwarka alone or Mathura alone. No one can realize Gopi Prem. If Uddhava would go to Vrindavan, learn something, Gopi's university, Prem, then I can discuss. But Uddhava, he can't to take admission in the college of the Gopis. Before taking admission, this is called admissions test. He
Finish. Porque Krishna ficou pensando, ele estava sozinho em Dwarka, em Mathura, ele ficou pensando assim, ninguém consegue alcançar o que significa Gopi Prema, o amor puro das gopis. Então, se eu mandar alguém para Vrindavana, se eu mandar alguém para Vrindavana, essa pessoa vai poder, ela vai fazer vestibular para entrar na faculdade de Prema das gopis. Mas antes, ou seja, antes de entrar na faculdade, todo mundo tem que prestar vestibular. Hare Krishna, Hare Krishna. First, then to go another program. Hey, Basantik, could you change the program? Tomorrow, cancel that program. In the morning time or night? In the morning. Midday program. Because I'm thinking, very far, coming 1 hour, 3 o'clock, 4 o'clock. Where is that from? In my, I have to be here for 8:30. Night time program, okay. Earlier will be program. I have to be here 8:30. Okay. But midday program will be cancelled. Next time will come. Otherwise, too much. Because very far. They are doing the brother nearby Madhvi Priya's house. More far. Even further. Yeah. 1 hour coming, that program will be finished. Every Rajal program already 1 o'clock, 2 o'clock. And take Prasad 3 o'clock, 4 o'clock come. Brazil time. Yeah. Rajal time, Indian time. Same.